Pronto, vamos iniciar mais um vídeo nesta manhã, já agradecendo a Deus por mais um dia maravilhoso, mais uma madrugada fria, neste dia 2 de dezembro de 2024. Iniciamos na palavra do Senhor, mais um alerta acerca dos falsos profetas, para que a palavra do Senhor, que permanece para sempre, não fique vazia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e Deus é a nossa vida. Nós não vivemos, a Bíblia diz que nós não vivemos, é Cristo que vive em nós, e se é Cristo que vive em nós, não são pelas nossas obras que alcançamos a salvação, mas sim foi pelas obras dele, foi pelo sacrifício na cruz, foi pelo a sua bondade. Efésios capítulo 5 diz a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A palavra do Senhor que permanece para sempre, aqui no livro de Efésios, capítulo 5, diz aquele povo, que sejam como Deus, sejam semelhantes a Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E o 2 diz: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Antigamente, esse negócio de cheiro suave, que aqui fala, era acerca dos sacrifícios que os sacerdotes queimavam bois, queimavam ovelhas, queimavam incensos, diz que para aquele cheiro suave alcançar as narinas de Deus. E com aquilo Deus se conformava, e com aquilo Deus se alegrava, e com aquilo Deus mandava suas bênçãos para aquele povo judeu que fazia essas práticas acerca desse sacrifício que levava para Deus esse cheiro suave. E Jesus Cristo, ao vir e nascer ao mundo, sendo ele Deus encarnado, participou de um único sacrifício para uma única salvação, para que todos permanecessem não mais em sacrifício de queimação de alguns animais para cheiros suaves, mas sim ser salvo no Espírito, ser salvo através do sacrifício do próprio Cristo Jesus. No livro de Romanos, no seu capítulo 17, a partir do versículo 25 em diante, diz que todas essas
manifestação, todos esses sacrifícios que Jesus fez, não foi assim, dependendo de homem. Né? Homem nenhum teve nenhuma ideia, Jesus faz essas coisas, né? Ou ajuda Deus a fazer. Diz que ele mesmo foi quem decidiu. Ele mesmo foi quem deu fôlego, ele mesmo foi quem fez os exames de um único homem. Ele conseguiu fazer todas estas coisas. E a palavra do Senhor, que permanece para sempre, que não sai da boca de Deus vazia, como os crentes citam muito isso, mas eles não pregam a Deus, eles pregam as suas ganâncias, eles pregam os seus ódios, eles pregam testemunho acerca deles mesmos. Olha o que diz no livro de parece que, se não me engano, é Colossenses, né? Capítulo 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque esse abrimento de olhos e alertas, né, para com os homens, né, para que os homens não se joguem acreditando que fazendo um sacrifício, fazendo uma adoração em monte e num templo e fazendo certos escândalos e citando certas palavras, não venha a tentar a buscar para outros homens maiorias, sem dizer que eu sou o grande, eu sou o maior, eu sou o pregador, eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu sou a voz entre vocês, né? Então, se as pessoas se sentirem um homem só no meio de muitos, com esse orgulho, com esse ódio, com essa ganância, com esse dom de maioral do que os outros, de ser um pastor, de ser um bispo, se sinta igual, né? A Bíblia diz que buscando as coisas de cima pode se igualar a todos, né? Não tem nada aqui na terra que seja nosso para sempre. Nós somos donos de tudo, mas no espírito, na carne, todos nós morrem e deixa tudo aí, né? Não temos nada para levar conosco, mas no espírito, ela diz que somos herdeiro e co-herdeiro do próprio Senhor Deus, né? Porque já estáis mortos, porque, aí diz aí, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? Então, a Bíblia, ela é corretamente verdadeira. Mentirosos são os pastores que dizem que nós estamos vivos e que devemos dizimar, que devemos ofertar, que devemos dar o nosso bem, o nosso melhor. Diz que para dar para Deus. Deus não precisa de carro, Deus não precisa de casa, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de nada da terra. Por que ele não precisa? Porque tudo é dele. Os próprios homens que diz que estão dando para Deus são de Deus. Foi ele que criou, foi ele que deu fôlego
nos fez existir, né? E o versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, nós não vive, né? É Cristo que vive em nós, né? Então Cristo é a nossa vida, se manifestar, então também vocês vos manifestareis com Ele em glória, né? Quando Cristo se manifestar, então vós vos manifestarás com Ele em glória, né? Em glória. E o versículo 5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza o apetite, né? Então veja bem, mortificar significa o quê? Olha, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Um deles é a prostituição, né? A prostituição não é só uma mulher, um homem se prostituir com outras mulheres fora do casamento ou que seja solteiro, que pegue muitas, fique se prostituindo e não case. Não. A prostituição também é a palavra contrária de Deus. É você trair as pessoas com palavras que você mesmo cria, com testemunho, com alguns pontos da lei de Moisés, fazendo com que as pessoas esqueçam de que já são salvos pela graça de Cristo e traindo a Cristo. Porque se você nega a palavra de Cristo para as pessoas, você está traindo a Cristo, você está traindo a Deus, você está se prostituindo para Deus. Da sua boca, em vez de estar saindo bênçãos, palavras de salvação, palavras de libertação, palavras de amor, palavras de graça, está saindo palavras criminosas, né? Está saindo xingamento. Quando você pega o livro de Malaquias, você abre e lê, e depois fecha dizendo que as pessoas são ladrões, que as pessoas são amaldiçoadas, que as pessoas roubam a Deus. Essas palavras, elas não são palavras de graça, não são palavras de amor, não são palavras de alimento, de fortaleza, que leve para as pessoas um entendimento forte. Essas palavras são palavras de baixo calão, palavras que arreia aquela pessoa ao chão, aquela palavra que pisa as pessoas. As palavras são palavras que machucam o coração das pessoas. Sabe? Aquelas pessoas se criaram toda a vida, mas seus pais, trabalhando do começo ao fim, nunca pegaram nada de ninguém por causa do ensinamento dos seus pais pobres, que eles não deram nem bons estudos. Mas disseram, não pegue nada, meu filho, de ninguém, não seja ladrão. Aí entra numa religião dessa para escutar de um homem que, por causa de ganância, que por causa de ódio, que por causa de orgulhos e vontade de ter as coisas sem trabalhar, acaba baixando esta pessoa,
dizendo que essas pessoas é ladrão, essas pessoas são amaldiçoadas, essas pessoas, em vez de vir daqueles cultos para suas casas alegre, vem triste, né? Então, aqui diz que isso deve ser morto. Mortificai, mortificai, pois, os vossos membros, essas coisas. Você não tem nada, você não pode nada, você não fez nada, você não é dono de nada. Eu tenho que dizer, graças a Deus, porque Deus é dono de tudo. Deus vive em nós, né? É isso. E esses membros estão sobre a terra, e quem é um deles é a prostituição. A impureza. O que é impureza? Impureza é você usar uma palavra impura, uma palavra que não é necessário usar para com os seus alunos que te ouvem, né? E o apetite desgovernado, do outro lado. Apetite desgovernado é a força de tomar o dia das pessoas. Você vê uma pessoa em um culto que vai para adorar a Deus, mas lá tem um pastor, tem um bispo, tem um apóstolo, que a vontade é tão grande de contribuir, de puxar, não é de contribuir não, de arrastar a contribuição desse irmão, que ele diz, eu vou pegar ele em Malaquias. Aí usa Malaquias, o capítulo 3, versículo 8, o 9 e o 10. E com esses 3 versículos, ele já consegue esmagar os pensamentos, os sentimentos, a paz daquele irmão que ali está e envergonhar para que aquela pessoa volte para suas casas machucadas e tristes, porque ouviu palavras que não esperava ouvir da boca daquele homem que ele chama de pastor, que ele chama de bispo, que ele chama de apóstolo, que ele chama de missionário. E as pessoas voltam tristes por isso, né? E outra, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Idolatrar pastor, né? Esse é o meu pastor, esse é o meu bispo, esse é o meu apóstolo, esse é o meu missionário. Isso é a idolatria. Também não é favorável a Deus, não, né? A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Muitas pessoas idolatrando esse tipo de pessoas, achando que eles têm Deus e que eles não têm. Mas falta de conhecimento, falta de amor para com os outros. Pois isso aí, a palavra do Senhor que permanece para sempre, né? Não deixando ninguém enganado, porque a palavra do Senhor é verdadeira. E só nele nós podemos alcançar a verdadeira sabedoria. Não precisamos de pastor, mas sim precisamos de professor. O versículo, no capítulo 5 ainda desse, né, estamos aqui agora passando para Tessalonicenses, né?
Tessalonicenses, capítulo 5, diz: mas, irmão, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que se vos escreva, porque vós mesmos sabes muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Acredita que os pastores, os bispos, os apóstolos, os missionários ainda esperam esse dia e ensina ao povo que Deus vai mandar Jesus encarnado de noite como ladrão para fazer uma grande escolha de pessoa neste mundo, né? E levar uns que são bonzinhos. Olha, se isso aqui valer, não mudou nada a morte de Cristo. A Bíblia diz que nenhuma nós era capaz de nada. Foi por graça que nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo, né? As nossas obras, o que nós faz, por mais que nós seja bonzinho, não nos fez livrar, não nos fez salvar, não nos fez ser abençoado, certo? Se aqui, como essa palavra está aqui, estiver valendo, não vai ninguém para o céu, não vai ninguém para Deus, todos ficará, certo? Aqui está alertando as pessoas, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitas de que se vos escreva. Por quê? Não precisa escrever. Porque vós mesmo sabes muito bem que o dia do Senhor virá, né? Como o ladrão de noite. Né? Então, o que é que eu vou fazer para quando o Senhor vier como ladrão de noite eu estiver de boa? Né? Não foi eu, não foi ninguém no mundo, foi Ele que decidiu. Nós não estamos esperando mais ladrão vir de noite roubar nós. O arrebatamento é de espírito, né? Isso aqui é um aviso ao povo daquele tempo, aos israelitas, aos colossenses, aqui nós estamos de Tessalonicenses, né? A esse povo. Não é agora a nós aqui. E aconteceu. E quando esse dia aconteceu, todos nós agora somos salvos, somos livres, somos abençoados no Espírito. Porque o próprio Jesus disse que a carne não ia fazer nada pela carne. A carne para nada presta, mas o Espírito era o que vivifica a carne. Então, mesmo com a carne ainda estando caminhando, como eu estou agora conversando aqui caminhando, não estou esperando o corpo meu cair. Deus não está esperando eu morrer para o meu espírito e para Ele, como as pessoas dizem. Porque assim estaria esperando obra minha. O Espírito está em mim, dominado por mim. Né? E eu tenho que fazer de tudo para segurar uma salvação, porque está na minha mão. Não está na minha mão. A salvação foi Ele que determinou lá na cruz. A salvação foi Ele que determinou lá nas ruas de Jerusalém, quando Ele mesmo permitiu que pegasse Ele, que batesse
morresse nele, que cortasse ele, que matasse ele, que pregasse ele em cruz. Né? Então essas obras não estão nem na minha mão, nem na mão de pastor, nem de bispo, nem de apóstolo. Né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina perdição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Aqui está falando ali, dentro daquele período lá. Né? Mas vós, irmão, vocês aqui, irmão, naquele tempo lá atrás, olha, mas vocês, vós, a palavra é vocês. Está no meio deles naquele tempo lá, não vem para hoje. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Né? Porque todos vocês sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não dormamos, pois como os demais, mas vigiai-nos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós, percepção de pessoa, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Isso aqui não se joga, isso aqui nas costas de ninguém hoje, porque está falando nós, está falando eles, falando dentro daquele povo que espera aquele dia que já aconteceu. Né? É um aviso de Paulo, e Paulo está no meio daquelas aflições que podia acontecer dentro daquele período de tempo. As pessoas pegam lendo a Bíblia e querem pôr o tempo passado nos dias de hoje. A Bíblia não é mais para nós ler ela e esperar acontecer o que nós lemos. A Bíblia é para nós ler ela e ver que aquilo que aconteceu
já aconteceu, seja para o bom e seja para mal. Já está pronto, já está feito, né? E o versículo aqui, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, diz assim com aquele povo que estava naquele tempo, que pode até acontecer para os pastores hoje. É um aviso, né? O aviso de Timóteo, capítulo 6, diz assim, versículo 3 diz, se alguém ensinar alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, bruto, né? Ignorante, soberbo. Nada sabe, mas delira. Né? Fala a palavra que não existe, é delirar acerca de questões e contendas de palavras das quais nasce invejas. São invejosos, né? Porfia, blasfemas, ruins, suspeitas. Né? Então, em vez de ser a palavra de Deus, por amor, por graça, são essas obras que foram citadas aqui. E nada de doutrina verdadeira. E é isso que eles estão lançando nesse Brasil e no mundo. É isso. Não é a palavra de Deus que eles estão pregando. Estão pregando é isso, soberbo. Ela é soberbo, nada sabe, né? Ele não tem nenhum ensinamento para ensinar seus irmãos, mas deliram acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce invejas, porfia, blasfêmia, ruim, suspeita. Né? E o que eles estão, continuando no versículo 5, ele diz, contendas de homens, né? Brigas, contendas de homens corruptos, né? Homens que não estão aí para as pessoas se é pobre, se é rico, se tem dinheiro, se está com fome. Eles querem é que contribua para suas contas bancárias. Homens corruptos, de entendimento, cuidando de entendimento e privados da verdade. Privado da verdade, nada de verdade sai da boca desses homens. O que ele está fazendo? Cuidando que a piedade, o amor, a graça, a caridade, piedade é isso aí, né? Sejam causa de ganho. Né? E qual é o conceito de Deus aqui? Aparta-te dos tais. Certo? O conceito de Deus é aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, com bom desenvolvimento das suas palavras, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada pudemos levar dele. Você entende isso? Né? Todos os pessoal acham que são donos de alguma coisa aqui. Nasceu nu, certo?
nasceu nu, bem pequenininho, e acredita que é dono de tudo aqui, né? E a Bíblia está dizendo, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, negócio de comida, alguma casa para morar, um carrinho para andar, um empregozinho, e com que nos cobrir, que é isso mesmo, né? Telhado, casa, cobertas, algum fundozinho para sobreviver, estaremos com isto ou com isso contente. Né? Se conformar com o que nós temos. Pode ser rico? Pode. Trabalhando e lutando, chegando lá, pode ministrar. Mas acreditando que ninguém é dano de nada nesse mundo. Tudo que arrumamos aqui neste mundo, deixaremos aqui neste mundo. Né? Não vai conosco. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Morre e deixa tudo aí. Não leva nada. Né? Cai em tentação. E em laço e em muitas concupiscências, pega muitas mulheres, muitas coisas roubadas ou tomadas por falsas palavras, concupiscências, loucas e lascivas, que submergem os homens na perdição, né? E ruína, sendo muito adorado, muito amado, né? É perdição e ruína. E o 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Né? Você pode ver, esta multidão de pastor, não tem ninguém pregando Deus. Então, tudo pela cobiça de dinheiro, pela cobiça dos bens deste mundo. Eles entraram até na política para sacar dinheiro. Eles não estão satisfeitos com as suas chamadas igrejas, que entraram na política com força, na ganância de ser deputado e de alcançar até a presidência da República para massacrar o povo, para puxar para suas contas bancárias muitos dinheiros. Né? E se trespassaram a si mesmo com esses atos, com muitas dores, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Eles são muito bravos. Quando eles erram aí, quando eles erram não, quando alguém erra, eles erram direto. Mas quando alguém se levanta contra os erros deles, eles saem vídeo para detonar aquelas pessoas. Em vez de olharem para si e verem que o errado do causa eles, né? Todos eram católicos. E um dia um homem teve uma opinião dele mesmo, ele pensou, eu sou muito católico, sou muito padre, mas não quero fazer parte do padanismo mais,
ser crente, pegou a Bíblia e pregou canto ao padre e reuniu uma nova religião. Porque achou que o padre pegava errado, adorando imagem de escultura e tanto tipo de coisa errada que o padre faz, é verdade isso? Porque Deus já está vivo, Jesus já ressuscitou, mas de trás das costas do padre ele está lá, pregado em cruz ainda. E aquilo não é certo, porque as pessoas ainda choram por Jesus quando encosta naquelas imagens, acreditando que aquilo é Jesus, que está sacrificado, pregado em cruz ainda, quando Jesus já ressuscitou, está vivo e habita em cada um de nós. Então, o pastor que decidiu fazer isso, ter essa visão do Espírito Santo de Deus, e mudando, ele acertou. Mas ele errou quando, depois que ajuntou a multidão, com a mesma fé dele, com a mesma crença dele, com a mesma pensamentos dele, ele mudou em dizer que as pessoas agora têm que ser dizimistas, que as pessoas agora têm que dar o seu tudo, têm que dar o seu carro, têm que dar a sua casa, têm que dar o seu dinheiro. Então ele se tornou pior do que o padre. O padre não trabalha nessa criminalidade, nessa ladoice, nessa mentira, nessa ganância, em fazer medo para as pessoas, para que as pessoas possam dar o seu tudo a eles. Então, o padre prega a palavra dele lá e as pessoas acreditam quem quiser, não tem esse chamamento. Traga seu carro, traga sua casa, traga seu dinheiro, porque aqui é melhor do que em outro lugar. Não tem. Então eles erraram muito e enriqueceram. Os pastores, com essas palavras da Bíblia Sagrada, eles pegaram o diabo, colocaram na igreja deles para fazer medo do povo. Dizer que o diabo, se as pessoas não der, vão ser mortos, e o diabo vai levar para o inferno. Então, o Hebreus 2,14 diz também que é mentira dos pastores. Não existe diabo. Né? Capítulo 2 de Hebreu, versículo 14. Visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isto é, o diabo. O diabo não está no mundo, o diabo não está nas igrejas, o diabo não está na vida das pessoas, o diabo não está nas casas das pessoas, o diabo foi destruído na morte de Jesus. As pessoas matam porque as pessoas são mal, roubam porque as pessoas são mal, praticam atos contra Deus por falta de conhecimento. O próprio Deus disse lá no livro de... lá no Velho Testamento, diz, os meus povos são Colossenses não, meu Deus. Esqueci o nome do livro lá. Diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? Oséias, livro de Oséias, capítulo 4, no versículo 6 diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Né? E do mesmo jeito que aquele povo não tinha o conhecimento e foram destruídos, hoje as pessoas também não têm o conhecimento. Só não são destruídos. Por quê? Hoje, Cristo, sabendo que as pessoas não tinham o conhecimento,
Cristo, com todo o conhecimento, salvou aquele povo, libertou aquele povo. E esse povo de hoje, nós não vivemos mais. Não é pelas nossas obras, mas sim pelas obras de Cristo. Mesmo que as pessoas não tenham professor, que devia estar ensinando as pessoas, se deixar levar por ganância, se deixar levar pelos bens dessa terra, né? Mas as pessoas mesmo enganadas, fazendo crime, fazendo roubo, são salvas, são libertas, são abençoadas por Cristo. Não na carne, porque a carne é para morrer mesmo, é para destruir mesmo no chão. Mas o espírito já está livre dessa perseguição de chamado pecado. Cristo deu a sua vida, não foi pela nossa carne, mas sim foi pelo nosso espírito, foi pela a nossa salvação espiritual e não material. E a cada dia as pessoas estão construindo templos e igrejas, chamada igreja, não para ensinar essas verdades, mas sim para fazer qualquer embolada lá, pular, dançar, cantar, falar língua estranha e tirar o povo do foco da palavra de Deus para arrancar dinheiro desses povos, para que esses povos não conheçam a verdade, mas acreditem neles, que eles são os maiorais da verdade. E a palavra de Deus, que não deixa ninguém voltar vazio, diz a Bíblia que não volta para Deus vazio, ele recebe tudo, né? Diz aqui, os filhos, não, aqui é os falsos mestres. É um tema aqui, né? Pedro capítulo 2, os falsos mestres, diz assim. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Né? É isso. Esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos doutores estão pregando no Brasil. Eles têm o conhecimento de que a salvação já aconteceu. Todos nós não necessitamos de homens para ser nosso mestre, para ser nosso profeta, para ser nosso guia. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas eles eram para serem ensinadores disso. Mas por causa de ganância, por causa de mais lucro, eles negam isso. Né, que está dizendo aí, eles negam a verdade. E as pessoas que seguem esse povo é como se fosse escravo deles. Porque é quem alimenta o filho dele na escola, é quem dá comida para eles, é quem dá até avião. Eles conseguem descolar. Muito dinheiro é tanto que compra até avião, fazenda desses pobres enganados, que seguem
essas qualidades de pessoas. Este é o vídeo desta madrugada. E já quero pedir a todos que forem ouvir este vídeo que contribua dando o seu like, se inscrevendo no canal Leudo Santo Nascimento, e escrevendo aí pelo nosso vídeo, né, que é Irmão Leudo. Também alcança o canal, pode escrever tranquilamente, fazer a sua contribuição aí, compartilhando para que outras pessoas tenham o conhecimento de igual a você, possa alcançar as verdades da Palavra de Deus, para que podemos repreender a mentira e deixar continuar a verdade. Em nome de Jesus.